Gente, boa noite. Obrigado por vocês terem comparecido aqui. É tão bom poder fazer um evento presencial. Tinha até meio esquecido exatamente do que é entrar numa sala com tanta gente, né? Muito obrigado, então. E a gente se reúne aqui hoje para comemorar 5 anos de trabalho do Invoz. 5 anos que passaram voando, literalmente, ainda mais esses últimos 2. Eu quero começar, então, agradecendo a presença de ilustres convidados. Bom, começando pelo professor Dr. Anderson Ribeiro Correia, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, a presença do Major Brigadeiro Hugo de Oliveira Piva, pioneiro do Programa Espacial Brasileiro e também piloto de ensaio em voo, a presença do Dr. Fernando Mendonça, fundador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a professora Maria Beatriz Salles de Oliveira, dirigente regional de ensino de São José dos Campos, o Major Alexandre de Melo Lima, representando o Coronel Aviador Luiz Marcelo Terdolino de Brito, diretor do Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, o IFI, o Coronel Aviador Ricardo Wagner Roquette, diretor de Planejamento Estratégico e Programas da RWR Consulting e da PEC Wind, Maurício Ogawa, diretora da Escola Senai Santos Dumont, aqui de São José dos Campos, Hugo Moura, sócio-diretor da Texis, Darkton Damião, vice-presidente de operações para a América Latina da VAI Space e ex-diretor do INPE, Adão Brandão, presidente da Associação dos Pioneiros da Embraer, a APVE, Wagner Rodolfo Siqueira, diretor executivo da Associação dos Empresários das Chácaras Reunidas, a SECRE, Vinícius Pinto, gerente técnico sênior da Dassault Systems, da América Latina, o Helder de Paula, diretor financeiro da DualSys, Soluções em Tecnologias da Informação, Manuel Oliveira, presidente de honra do Invoz, Emílio Matsu, presidente do Conselho Deliberativo, Moacir Piacentini, presidente do Conselho Fiscal do Invoz, e Neide Pereira Pinto, presidente executivo do Invoz. Eu quero agradecer também a presença dos nossos colegas associados do Invoz, e a gente vai começar, então, fazendo um panoramazinho sobre tudo que a gente fez ao longo desse tempo. Mas eu quero chamar primeiro o Marcelo de Moraes, que é o nosso anfitrião. O Marcelo também é um associado em Voz e que cedeu esse espaço para que a gente pudesse fazer essa reunião. Marcelo, boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos, uma ótima noite a todos. Sejam bem-vindos ao AMIT. É uma honra fazer parte desse time, dessa associação de cabeças brilhantes, como são todos que estão aqui presentes, né? Estou aqui para convidá-los para um jantar após a apresentação. Então, cada um vai receber um cardápio e, nesse cardápio, a escolha do seu prato principal. O garçom vai passar e fazer a escolha. Então, vocês escolhem e o garçom tira o pedido. E os vinhos, tem uma seleção ótima aí para vocês estarem harmonizando com os pratos. Então, obrigado mais uma vez por estarem todos presentes aqui no AMIT. A casa sempre estará aberta para essa associação maravilhosa. E meu muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado. Gente, o Invoz não seria possível ser criado se não fosse tudo aquilo que o senhor Osiris Silva realizou ao longo de sua vida, tudo aquilo que ele observa e ele vê para o futuro. Então, na impossibilidade de estar aqui, ele gravou uma mensagem que a gente vai exibir agora, para que a gente possa, então, ouvir o senhor Osiris Silva, que é o primeiro presidente de honra do Invoz, falando sobre esses 5 anos do nosso trabalho. Meus caros amigos de São José dos Campos e da Invoz, é um prazer voltar a falar com vocês, que durante todos esses 5 anos e mais se juntaram para construir uma cidade diferente, uma cidade que hoje nós podemos denominar de cidade inteligente, uma cidade que soube usar os seus talentos e construir uma imagem mundial que não é encontrada paralelamente em nenhuma outra cidade no Brasil. Para mim, é uma honra ter podido participar disso e espero que essa rota que foi percorrida nesses primeiros 50 anos possam
ser repetidos para sempre e que a cidade se beneficie com isso. O INVOS teve como objetivo de transformar opiniões em fatos durante todo esse tempo. Muitos deles não conseguimos ainda atingir, mostrando que esta marca dos 5 anos agora é um marco que precisa ser referenciado para que a cidade continue a se beneficiar. Eu, com orgulho, falo que São José dos Campos hoje é uma cidade inteligente, uma cidade que soube construir o seu futuro. E tenho certeza absoluta que esse é o sentimento que orienta cada um de vocês. Hoje, a direção do INVOS está na mão do Emílio e tem como diretora executiva a nossa querida Neide. E logo, novas substituições ocorrerão. Eu já saí de cena, não posso mais contribuir como eu gostaria. E lamento por isso. Mas vamos falar de coisas otimistas. Eu vejo um horizonte azul, claro, muito bonito, esperando as ações que o pessoal de São José possa participar. E, meus caros amigos, muito obrigado por se lembrarem de mim. É com muito prazer que estou falando consigo. Ver essas figuras que me trazem grandes lembranças, como é o caso da Neide e do Rui Gonçalves. Mas eu espero que tudo isso seja compreendido por cada um de vocês aqui presentes neste evento, que comemorem bastante, porque vocês merecem. Merecem e merecem o aplauso da cidade toda. E eu espero que compreendam isso humildemente para servir de impulso para que o futuro seja construído muito melhor e que a cidade de São José dos Campos continue a crescer. A gente vê os meninos que estão indo na escola hoje serem os futuros executores das atividades do futuro e que isso ele estimule a cada um de nós, porque não há coisa mais bonita do mundo do que o pedido de um filho, o pedido de uma criança. Assim, meus caros amigos, eu deixo meu abraço muito forte, um abraço que significa um muito obrigado de tudo que vocês fizeram até agora. Espero que vocês continuem intensamente, mantendo a chama do INVOS acesa. É uma pena ele não poder estar aqui com a gente, mas ele fez questão de gravar esse vídeo e mandar para nós essa mensagem pelos 5 anos de aniversário do INVOS. E dando sequência a essa celebração, eu queria convidar o Manuel para que ele pudesse vir aqui na frente, falar um pouquinho sobre esses 5 anos de INVOS. O Manuel, que foi o nosso primeiro presidente do Conselho Deliberativo e um dos fundadores do INVOS, tocou o INVOS entre 2017 e 2020 e agora pode falar um pouquinho sobre esse trabalho. Manuel, obrigado. Obrigado. Eu não posso falar do INVOS sem mencionar, obviamente, a figura do Osíris. Foi ele sempre a pessoa que nos orientou e nos trouxe as ideias fundamentais. Todo mundo conhece a história do Osíris e todos conhecem a contribuição que ele fez para o nosso país. A nossa cidade é muito grata ao Osíris. Talvez vocês não saibam, mas foi um grupo formado pelo Osíris que negociou e comprou, por exemplo, o Parque Vicentina Aranha, que é um dos parques mais visitados aqui em São José dos Campos. Enfim, são muitas as contribuições do Osíris. Obviamente, todos sabem, né?
Nós trabalhamos com Osíris nessa área, diria, de apoio social, há mais de 10 anos. E os primeiros 5 anos, quando fizemos todos os movimentos, o movimento, por exemplo, de trazer para São José dos Campos 2 faculdades de medicina, como temos hoje, era um anseio da cidade, foi por meio do apoio do Osíris. O movimento que fizemos para privatizar o nosso aeroporto também foi um trabalho do Osíris. Enfim, uma série de trabalhos que foram feitos ao longo desses anos. Quando foi em 2017, no entanto, nós achamos que esse grupo pioneiro inicial, precisava ter um CNPJ, precisava ter uma representação. E foi aí que nós nos dispusemos a criar o Instituto Osíris Silva. O Instituto Osíris Silva é o INVOS. Esses são os aplausos do universo. Osíris, portanto, desde o início, nos ajudou a criar o INVOS e nós acabamos enganando o Osíris, porque o Osíris não queria que o nome dele fosse o nome do Instituto. Vocês conhecem muito bem a humildade do Osíris. Então, nós criamos essa figura do INVOS e, como vocês podem imaginar, o OZ é de Osíris. Ele não percebeu na hora e ficou o INVOS do Osíris. Esse é um trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses 10 anos e que visa principalmente os 3 pilares fundamentais, eu diria, do progresso de cada nação. Que é a educação, sem dúvida nenhuma. E aqui nós temos uma representante notabilíssima, né, da Educação do Estado de São Paulo, a Maria Beatriz, a dirigente. Muito obrigado pela sua presença. O empreendedorismo, e aqui temos vários empresários aqui, né? Temos também o representante da Associação Comercial do Comércio, né? Sindicato do Comércio de São José dos Campos, que representam exatamente os empresários, além das associações de classe. E depois nós temos a cultura. A cultura talvez seja o estofo principal de tudo isso que um país precisa. E representando a cultura de São José dos Campos, nós temos a PVE. A PVE que congrega todos os pioneiros da Embraer e já tem milhares de associados que nos ajudam. Então, nesses 3 pilares, o INVOS tem trabalhado. E mais tarde vocês vão ver quantos trabalhos a gente já desenvolveu na cidade. Todos voluntários. Na verdade, paga-se, né, para ser do INVOS. Né? A gente paga uma pequena mensalidade para manter a nossa instituição. E essa reunião aqui não é só uma reunião de comemoração do nosso aniversário de 15 anos, mas é um momento em que a gente mostra para vocês um caminho para aqueles que quiserem contribuir com a cidade, ou continuar contribuindo com a cidade. Portanto, eu queria, nesse momento, agradecer muito a presença de todos. Obviamente, já foi citado o nome de todos aqui, não é? pelo Rui, e sabem como nós estamos hoje muito bem representados. Eu confesso para vocês que eu decorei uma fala, mas já esqueci, até pela questão, 2 questões fundamentais. Eu diria o seguinte: depois dos 75, você começa, obviamente, a ter uma memória um pouco mais fraca, não tem mais a rapidez de raciocínio. Mas uma coisa que não envelhece é o sentimento, é a emoção. E que eu quero colocar aqui hoje com vocês, só a emoção, porque é isso que nos move, né? Por fim, queria dizer que nós teremos hoje, nesse nosso encontro, uma mesa que talvez tenha o que eu poderia chamar da trinca mais notável do nosso potencial aeronáutico, de tudo que foi feito até agora. Nós temos o Brigadeiro Piva, que já foi dito, mas a gente não pode esquecer, o Brigadeiro Piva tem uma história fabulosa na Força Aérea. Ele foi, por exemplo, campeão de tiro aéreo e jamais foi ultrapassado. E depois, como é que pode um homem que era tão bom de tiro e tão bom de voo se tornar
um doutor em ciência e iniciou nossos trabalhos aqui no Brasil, com nossos programas de foguetes e programa espacial, né? Então, é fantástico ter uma pessoa como o senhor, Brigadeiro Piva, e a gente se sente muito emocionado. Mas não é só o Brigadeiro Piva que está aqui e que também representa. Nós temos aqui o Coronel Mendonça, que é também uma das pessoas fantásticas que temos na nossa história. São aqueles que nós temos que cultuar realmente como heróis, como brasileiros que nos ajudaram. Mendonça, por exemplo, colaborou com a NASA na definição do programa de pouso na Lua. Talvez poucos saibam disso. Também o Brigadeiro Piva, sei que também colaborou com a NASA, né? Ao fazer os... Olha só, o Moura sabe contar melhor do que eu sobre isso, mas na hora que se fazia os cálculos de como que tinha que ser reentrado na atmosfera, e você tinha os modelos matemáticos russos, tinha os modelos matemáticos americanos, e o que venceu foi o modelo matemático do Brigadeiro Piva, que fazia doutorado nessa época. Então, pouca gente conhece essa história, essas histórias todas, e que precisam ser perpetuadas. Eu diria o seguinte, que basicamente o que o Brasil precisa é aumentar a nossa autoestima. E só poderemos aumentar a nossa autoestima se nós realmente soubermos essas histórias. Por fim, na trinca, nós temos aquele que representa hoje onde tudo começou. O professor Anderson, que é o reitor do ITA, ele representa aquele grande celeiro de inteligência do nosso país. E como disse o próprio professor, quando ele assumiu a reitoria, ele disse que era o ITA, exatamente o motor do desenvolvimento tecnológico no Brasil. Portanto, nós temos tudo. E, portanto, temos que celebrar. É claro que o primeiro pedaço de bolo é do Osíris, não podia ser diferente. Mas o segundo pedaço eu dedico à nossa trinca de ouro. Muito obrigado, pessoal. Manuel, muito obrigado. E acho que é importante a gente frisar justamente o que o Manuel trouxe sobre a nossa preocupação no desenvolvimento da educação, da cultura e do empreendedorismo. Quando Casimiro Montenegro pensou na criação do ITA, do CTA, ele pensava também num tripé. O tripé era o ensino, a pesquisa e a aplicação disso na atividade industrial. E a gente vem aqui com educação, com empreendedorismo e com cultura também num tripé, para fazer com que a gente possa dar continuidade nesse grande legado de transformar o Brasil através do conhecimento. E cada um de nós que é associado do Invoz tem isso como valor. E para falar um pouquinho sobre nossos valores, nossos propósitos, eu queria convidar o Emílio, o presidente do Conselho Deliberativo, para trazer um pouquinho da sua visão sobre o trabalho do Invoz. Emílio, obrigado. Boa noite a todos. Então, eu tive então uma orientação de não passar de 5 minutos. E aí falei, poxa, mas tem coisa que eu não posso esquecer. O Manuel falou que depois dos 75, mas eu acho que depois dos 70 a gente já começa a ter dificuldades. Então, eu escrevi alguns pontos aqui que deve dar 5 minutos com uma tolerância de mais ou menos 5%. Né? Então, e esse é o objetivo. Então, assim, começar agradecendo, né, os pioneiros, né, o Manuel, o engenheiro Osíris, obviamente, e todos os pioneiros do Invoz, pela visão, né, de ter fundado essa organização, muito importante, e para a gente perpetuar esses valores, né, a cultura aeronáutica muito rica, né, em termos de resultados, segurança, não só segurança de voo, mas segurança de organizações, né? E também agradecer a nossa grande e incansável Neide, né, diretora executiva do Invoz, todos os diretores atuais e que já passaram, os associados, né,
de várias formações e de várias áreas de conhecimento muito importantes para nós. Então, nós temos pessoas da área de educação, várias pessoas da área de educação, muitas pessoas né, que passaram pela Embraer, então, viveram essa cultura aeronáutica, os valores, né, que os fundadores deixaram lá, plantaram dentro da empresa, né? Então, agradecer também a todas essas pessoas, os associados de várias formações e várias experiência, eu diria até, além da experiência, eu diria pessoas com conhecimento profundo de várias áreas, né? E também, como disse o Manuel, nós somos uma organização sem fins lucrativos, então nós conseguimos realizar os nossos projetos através de pontes com empresas e organizações, né? E então eu queria também agradecer a várias as empresas que têm nos apoiado, as organizações, né? A começar pelo DCTA. Então nós temos vários projetos com a cooperação do DCTA. Então eu lembro, por exemplo, a questão de guardar, né, ou perpetuar essa linda e rica história da indústria aeronáutica, como que ela começou, etc. Então, a gente tem trabalhado nesse trabalho de perpetuar e ter essa história, né, perpetuada e guardada. E também, junto com o IFI, né, nós temos aí um representante, né, o Coronel Melo, né? Então, com o IFI também trabalhando num projeto para que pequenas e médias empresas possam também se beneficiar de offset, projeto offset, né, conduzido pelo IFI, e também com o ITA, né, que a gente tem discutido bastante sobre aviação regional, né, e várias empresas, então, a Embraer, no nosso projeto Quadra de Ases, e vários outros projetos também, né? A GM, a Vibras, KPMG, então são várias empresas, né, que temos apoiado, a PSR, Quero Educação, a Dual Sys, né, que revisa e configura todos os computadores que nós recebemos em doação gratuitamente. A Dual Sys, está aqui o Wagner, o Helder, né, que revisa, então, e configura todos os computadores que nós recebemos em doação. E a outra frente muito importante é a nossa continuidade de multiplicar os projetos. Então, nós temos, então, agora, eu acho que a Neide vai apresentar os projetos, né? Então, nós vamos multiplicar esses projetos e precisamos continuar contando com esse apoio das indústrias, né, das empresas e das instituições. Então, muito importante. Então, já lembrar disso aí. Outro ponto muito importante é o transbordamento da cultura aeronáutica, né, que é altamente regulada, alicerçados em processos, através de ações de prevenção, aprendizagem e evolução contínuas. Temos levado, então, essa cultura para outros setores da sociedade. Então, por exemplo, na área da saúde, né? Então, é emocionante ver, né? Temos o Edson, né, que leva essa cultura aeronáutica para a área de saúde, através das aulas de MBA, e você ouvir deles, puxa, a cultura aeronáutica pode mudar o patamar de atendimento da saúde, né? Então, mais um testemunho desse transbordamento, a importância desse transbordamento da cultura aeronáutica, né? Eu acho que é isso, né, de uma maneira geral. Então, com esse propósito, né, de levar essa cultura
e os valores, né, plantados, né? A gente fala de valores que Osíris, inclusive, né, tem falado bastante, a inquietação de que não existe, a inquietação de a gente fazer, de questionar se tem alguma maneira de fazer melhor a nossa tarefa, né? A inovação não somente, né, como um ponto de partida, mas aplicado no dia a dia, é outra coisa muito importante dessa cultura, né, deixada pelo Osíris. A família como fator de sucesso, o cliente como o bem mais importante, o produto que não se limita a um avião de lata, né, mas um avião com coração e personalidade. São palavras do Osíris. Então, ele colocava a alma naquilo que ele fazia, e nós, na Embraer, ao longo de vários anos, aprendemos a fazer o mesmo. Então, essa cultura também muito importante, e com esse propósito de preservação e transbordamento dos ensinamentos traçado dentro do Invoz, e com muita energia e entusiasmo, continuaremos levando avante os projetos através da construção de uma vida melhor e de oportunidades para a sociedade. Então, esse é o nosso objetivo do Invoz. Okay? Obrigado. Bom, gente, eu queria convidar, então, a Neide para trazer um pouquinho para a gente esse panorama do que o Invoz tem colocado em prática atualmente e o que a gente tem pela frente ainda nesse próximo biênio, 2022-2023. Neide, por favor. Nessa apresentação que eu vou fazer agora, a gente deu uma resumida nos projetos do Invoz, para a gente não se estender muito além do nosso tempo. Além dos principais projetos que eu vou apresentar agora, nós temos outras ações, mas a gente deixou para apresentar em uma outra oportunidade. Hoje destacamos os principais pontos. Como já foi dito, o Invoz tem 3 pilares, né? Um é empreendedorismo, educação e cultura. Na questão da cultura, a gente foca bastante na cultura aeronáutica. Na diretoria de educação, nós temos um projeto bastante vitorioso, um projeto muito importante, que é meu primeiro computador, que a gente arrecada computadores para os alunos que não têm condições de estudar por falta de equipamento. Um projeto muito importante que o Invoz realiza, já esse ano agora, faremos o quarto ano do projeto, que é o Congresso de Educação. Na primeira versão foi presencial, conseguimos reunir quase 1.000 pessoas, 956 pessoas, lá no Parque Tecnológico. Foi para um dia inteiro de debate sobre o tema. No segundo e terceiro, a gente teve o problema da pandemia, fizemos virtual, mas não deixou de ter a mesma importância, porque a abrangência foi muito maior, a gente conseguiu ter 2.000 pessoas online simultaneamente. E agora, para 2022, teremos a quarta edição do Congresso de Educação. Programado aqui no setor da educação um festival da cultura aeroespacial. Isso a gente programou para 2023. A gente vai se organizar este ano para fazer no ano que vem. Um evento focado para professores e alunos. E nesse evento a gente pretende fazer uma gincana no final do evento e lançar a medalha. O prêmio será a medalha Osíris Silva. Temos na área da cultura, está aqui o Rui, um livro que começaremos em breve, né, só agora acertando os detalhes finais aí de burocracia, sobre os 4 ases da aviação. Né? A gente vai falar, esse livro vai abordar aí o Marechal Montenegro, o Brigadeiro Paulo Vitor, Coronel Osíris e Guido Pessotti. Então, contar um pouquinho a história dessas 4 ases. Para
patrimônio cultural é outra diretoria que nós temos, e o foco dessa diretoria é recuperar o acervo dos pioneiros da aviação. Nós temos vários casos, Guido Pessotti, Mário Vinagre, então são acervos importantes que estão com a família. O Envoz pretende recuperar esse acervo, fazer um trabalho em conjunto, provavelmente com o DCTA e com outros parceiros, para que não só recupere, como diz o Coronel Zíris, a história a gente não pode guardar, a gente tem que divulgar. Então, dentro desse projeto, é criar um centro da cultura espacial, onde poderemos usar e mostrar o valor desses pioneiros. Na parte financeira, a gente tem aí a busca da sustentabilidade financeira, né, que o Envoz hoje, como o Manuel já disse, os associados pagam para trabalhar, mas a gente precisa sair dessa fase, e 2022 é o ano que a gente definiu para buscar essa autossuficiência financeira, para ampliar os nossos projetos, né, porque, como voluntários, a gente tem várias limitações. Temos aqui a plataforma Talentos, criado no nosso site, onde a gente tenta direcionar profissionais do setor para as indústrias, ou onde as indústrias podem buscar esses profissionais. No nosso site, nós temos um outro projeto que é muito bacana, que a gente já começou. Temos lá já o Brigadeiro Piva, e em breve o Dr. Mendonça, né, se ele aceitar o convite, a gente vai fazer uma matéria e uma live com ele, que é trazer essas personalidades para ficarem registradas em matérias no nosso site e também em debates. O Brigadeiro Piva já está agendado aqui para uma live, que vai ser no dia 5/4. Será o Brigadeiro Piva e o Luiz Carlos Afonso. Então, quem começou lá, fazendo o teste no Beija-Flor, com o Luiz Carlos Afonso, que hoje comanda os projetos da Embraer. Então, não percam, vai ser um bate-papo muito gostoso e muito importante, um momento histórico para nós. Outro projeto que nós temos no setor de empreendedorismo é o estudo de energia e meio ambiente. Essa questão do estudo de energia foi uma solicitação do Coronel Zíris, porque, desde que eu conheço, que tenho um relacionamento mais próximo com ele, ele sempre disse que o Envoz precisava fazer um estudo sobre energia para aviação, alternativas energéticas, porque ele acha que a natureza pode nos ensinar tanto e trazer alternativas novas, ousadas. Então, ele fala de raio, fala de hidrogênio, fala de várias questões que só uma mente brilhante como o Coronel Zíris pode pensar, né? E a gente tem que correr muito atrás para acompanhar o raciocínio dele. E esse estudo sobre energia, como é um assunto muito complexo, e acabamos desdobrando em 2 temas. Um é um estudo sobre energia alternativa, e a outra, que surgiu aí no meio do caminho, foi a geração de energia a partir de resíduos sólidos urbanos. Então, a gente começou a fazer esse estudo junto com a prefeitura, com a Urban. Estamos no início, mas é um projeto também que a gente tem muito orgulho de fazer, né, de participar dessa discussão. Um projeto assim, muito bacana, muito importante, do Envoz, que é em parceria com o Senai. Os empresários fizeram uma reunião e convenceram o Senai de que o setor aeroespacial não tinha uma formação específica. Surgiu, então, um curso de usinagem aeroespacial montada pelo Senai, junto com com diversos empresários, todos não, né? Com mais de 10 empresas, formataram esse curso. Então, a gente já está finalizando o primeiro ano do curso, e é um curso com duração de 2 anos, tem 3.600 horas. O primeiro ano é um pouco mais básico, e o segundo ano é totalmente voltado para a usinagem aeroespacial, com material do setor. Eu não vou falar os nomes, porque são
falar besteira. Outro projeto que nós temos é uma discussão assim, que a gente tem feito com o IFI e com as indústrias, que é o fortalecimento das empresas da base aeronáutica, procurando alguma forma da gente dar um suporte para essas empresas, para que elas tenham uma possibilidade de trabalhar não só com um cliente único, porque a maioria das empresas da base hoje tem como cliente apenas a Embraer. Então, em momentos difíceis, de alguma crise, eles acabam passando por algumas dificuldades, mas a gente tem que trazer algum estudo e algum recurso para que essa situação traga algum benefício para as indústrias. Esse daqui também foi uma demanda do Coronel Osíris, que a gente tem trabalhado aí nesse assunto, que é a aviação regional. Também é outra empreitada muito difícil que ele nos deu e que tem dado muito trabalho, né? Porque o Coronel Osíris não se conforma do Brasil ter uma dimensão continental e a aviação regional está estagnada por falta de infraestrutura e aeronave apropriada para fazer esse transporte com um custo reduzido. Então, a gente está procurando estudar o setor, pesquisar. Então, também é um trabalho que a gente começou a fazer e que tem muito caminho pela frente ainda. Bom, então, como eu disse no início, a gente tem outros projetos, mas eu procurei trazer para cá, para a gente não ficar muito tempo falando sobre eles, os principais tópicos do Invoz. Então, existe o site do Invoz, que a gente posta lá os nossos trabalhos, e a gente fica aberto para discutir com quem tenha o interesse em aprofundar em algum assunto. Aqui é mais um highlight mesmo. Então, eu gostaria agora de apresentar os nossos diretores, né, que estão assim à frente dos projetos. Temos aqui o Agliberto Chagas, que é o diretor de educação. Agliberto, vem aqui, faz favor. Vamos... O Rui Gonçalves, que já está aqui, que é o nosso diretor de cultura. Então, o Agliberto ele tem ali sobre a responsabilidade dele, né? Desculpa, não falei, o Congresso de Educação, o festival e o meu primeiro computador. O Rui está com o encargo aí do livro Quadra de Ases, e ele é o nosso mediador, o nosso apresentador de todos os programas do Invoz. Ele tem nos apoiado, já tem 5 anos já. Pedro Ferraz. O Pedro Ferraz é o diretor de patrimônio e que está aí na busca da preservação e da captação desses acervos da cultura aeroespacial. Temos a Isilda Vitor. Ela não está aqui porque está em viagem, mas ela, com muita mão de ferro, ela controla o pouco dinheiro que o Invoz tem e faz a gente aplicar muito bem esse dinheiro, sabe? E vai nos ajudar aí na nossa sustentabilidade financeira também. Temos aqui o Heretiano. O Heretiano é o diretor de comunicação e planejamento. Ele cuida da plataforma Talentos, do nosso site, das mídias sociais, e o planejamento estratégico, que a gente já tem o plano de ação, mas a gente está avaliando, aprofundando um pouquinho mais no nosso planejamento estratégico. O Pascotto, que é o diretor de empreendedorismo, ele que está com uma carga do tamanho dele, por isso que ele é muito bem alto, sabe? Ele foi escolhido pela altura, então... de alto nível. Então, ele está com a carga bem pesada. Ele é o diretor de empreendedorismo que está estudando aí o meio ambiente, o programa F7 e a maturidade da indústria aeronáutica, aviação regional, e coordena aí, junto com o Senai, esse curso de usinagem.
Bom, esses são os nossos diretores e eu gostaria de chamar aqui também, de novo, o Manuel, que é o nosso presidente de honra, o fundador do Invoz, o Emílio, que é o nosso presidente do conselho. Faz favor, Emílio. E cadê o Moacir? Moacir, que é o nosso conselho fiscal. Hoje ele não tem muita coisa para fazer, porque o Invoz não tem dinheiro, então não dá trabalho para ele. Ele está procurando trabalho, não tá com a vida fácil. O Pascotto não está, mas ele está com a vida fácil. A gente precisa dar trabalho para o Moacir. E podia faltar, não poderia faltar aqui com a gente os associados, que são, junto com os diretores, os associados têm uma participação ativa dentro do Invoz. Então, a gente inventa e todo mundo arregaça as mangas. Tipo assim, eu vou citar um exemplo, mas eu poderia dar muitos exemplos. O Fulvio, que é o coordenador do meu primeiro computador, ele pega o carrinho dele, vai batendo de porta em porta, recolher doações, ou vai lá na GM buscar 50 computadores no carrinho dele. Então, é tudo feito assim. O Invoz é assim. Não tem assim, não, eu mando fazer. Não, nós fazemos. E, para representar os associados do Invoz, eu chamaria aqui uma pessoa muito especial mesmo, que nos dá amor e nos faz melhor todos os dias, que é a madrinha do Invoz, a Isa. Isa, cadê você? Vem cá, Isa. Vem cá, Isa. A Isa é a madrinha do Invoz e ela participa com a gente de todas as reuniões, de todos os momentos do Invoz, ela está presente. Então, representando todos os nossos associados, que seria difícil trazê-los aqui à frente para essa foto, a Isa está aqui, representando o associado. Certo, Isa? A nossa madrinha querida. Bom, esse é o time Invoz, que tem a missão de atender as demandas do Coronel Osíris e de trazer assim o legado dele, trazer esse legado para divulgar esse legado, sabe, do Coronel Osíris, que é o nosso mentor e o nosso mestre. Bom, é isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre o Invoz. Como eu disse, é muito rápido. São tópicos, a gente é um pouco mais do que isso, mas temos muito orgulho do que fazemos aqui no Invoz. Muito obrigada. Obrigado, Neide. Vocês podem ver que as mulheres são minorias, mas elas que comandam. A Neide na presidência executiva e a Isilda coordenando o pouco dinheiro que nós temos. E a gente só obedece. Gente, eu quero agradecer demais o tempo de vocês, a presença de vocês aqui. E quero lembrar que nós vamos ter, como disse o Marcelo, um jantar na sala ao lado, no salão ao lado. E a gente ficará muito feliz com a participação de todos. Muito obrigado.